O preço do botijão de gás fica mais caro a partir de hoje. O valor pode chegar a R$ 80. Mais um feminicídio. Marido mata a mulher no Recanto das Emas. Detalhe, o homem já havia sido preso 2 vezes por agressão. Presidente eleito Jair Bolsonaro participa aqui em Brasília de sessão em homenagem à Constituição. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre calvície. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Os moradores da 106 Sul estão insatisfeitos. Isso porque um ponto de encontro comunitário que seria construído na quadra está com a obra paralisada. O que era um desejo dos moradores da quadra 106 Sul virou um problema. Eles queriam muito um espaço de convivência. Em agosto, a solicitação foi atendida, mas até agora a obra não foi concluída. Fizeram na 107, 108, na 105 e a 6 NECA. Agora virou um problema, porque estamos sem calçada e aqui tudo destruído, né? Além da obra estar paralisada, outras estruturas que precisaram ser retiradas para que o trabalho fosse feito não foram colocadas novamente no lugar, como é o caso dessa calçada. A promessa era refazer as calçadas irregulares aqui em volta. As calçadas não permitiam mais, né, que essas pessoas fizessem essa caminhada, corriam risco, inclusive, de se acidentar aqui na quadra. E olha, em nota, a Novacap disse que estava sendo realizado um ajuste contratual com a empresa responsável pela instalação desses pontos de encontro em todo o DF. Após análise jurídica, o processo foi liberado na semana passada e os serviços serão retomados essa semana. Aqui ao meu lado, Cláudio Humberto. Cláudio, planejamento é tudo que não existe no governo, né? Não existe nem planejamento, nem compromisso com a cidade, né? Essa Novacap, meu Deus do céu, né? Vão ser incompetentes assim no inferno. A cidade está completamente abandonada, né? Eles prometeram há 4 anos atrás recuperar as calçadas, aquelas que já existiram um dia, né? E também construir novas calçadas. Até agora a gente vê que a promessa ficou nisso mesmo, né? Conversa mole de político. E também esse pessoal da Novacap que tem a responsabilidade, a obrigação de zelar pela cidade, de fazer manutenção da cidade, de fazer manutenção, por exemplo, de calçadas, das ruas, das praças, dos espaços públicos. Tudo isso foi absolutamente abandonado. Dá até a impressão de que essas pessoas que estão à frente da Novacap hoje devem detestar muito Brasília. Cláudio, não para por aí, viu? Olha só, não tem jeito. Quem mora ou trabalha em Vicente Pires sofre com as chuvas. As lamas estão prejudicando até o comércio local. É o que você vai conferir agora na reportagem de Camila Lopes. As máquinas estão ali, paradas. Os comerciantes disseram que na tarde dessa segunda-feira, os tratores passaram na rua 4B em uma tentativa de melhorar a situação. Mas a realidade é que desde que começaram essas obras, a Valéria tem sentido a queda nas vendas. A gente está sem condições nenhuma de trabalho. Eu não tenho como ficar com ajudante aqui, porque como que fica com ajudante se não aparece cliente, porque não tem como acessar aqui. Os caminhões têm mais de 2 meses que essa obra está aqui, eu não consigo entrar com caminhão aqui, nenhum caminhão consegue entrar, não tem condições de conseguir sequer encostar aqui, nessa parte que está mais fácil. E ela não é a única. Na rua, várias lojas estão fechadas. E o comércio sentiu? O comércio sentiu. Muitas lojas fecharam e muitas lojas estão sem condições de trabalhar porque o carro não pode entrar. E aí o pessoal não vem procurar esse comércio, procura outro. Eles vão lá para Via Sanduba, Taguatinga, né? Porque lá tá legalzinho, né? Não são apenas os comerciantes que estão sentindo o reflexo dessa lama. O Paulo, que trabalha em um escritório nessa rua, diz que dificilmente consegue chegar e sair com a roupa limpa. Todo dia é uma calça ou um sapato novo, né? Porque não tem condições. Hoje até está melhor porque eles passaram a máquina, mas ontem tinha crateras enormes aqui. Não tem condições de chegar, isso aqui é terrível. Não precisa chover no dia para que o barro vire lama aqui. Uma situação que requer a atenção redobrada dos motoristas que reclamam das condições da pista. Aqui tá horrível, já tá virando lama e nem choveu.
Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que existe um plano de contingência para esse período de chuvas e disse ainda que as empresas que foram contratadas para a execução de obras em Vicente Pires estão em alerta caso precisem atuar em algum ponto para melhorar o trânsito, mas que a pavimentação das ruas só vai ocorrer quando o período chuvoso terminar. Cláudio, parece brincadeira, né? Todo mundo sabe quando é que vai chover em Brasília, não sabe? Por que não se planeja para fazer antes da chuva? Eu te pergunto. Isso aí é mais um daqueles insultos à inteligência das pessoas, né? Como sofrem os moradores de Vicente Pires. A gente viu dias atrás um carro engolido por um buraco gigantesco e eles colocaram a culpa na população daquele buraco, né? Nem sequer tem a humildade de reconhecer a própria ineficiência, a própria imprevidência, a falta de planejamento, né? Vicente Pires sofre, como também sofrem as cidades todas do entorno. Eles tiveram todo o tempo de seca para fazer obras, mas não, eles esperam todo aquele tempo, ficam de braços cruzados todo aquele período, sabe-se lá fazendo o quê? Talvez campanha eleitoral, e no final das contas a gente vê alguma iniciativa só se dá quando começam as chuvas. Aí, ops, deu lama, então para tudo para esperar que a seca chegue. E aí será um novo ano, será um novo governo. Pois é, e olha, prepare o bolso, viu? A terça-feira começou com o aumento do gás de cozinha. Com esse novo reajuste, o preço do produto deve passar a custar, imagine você, em torno de R$ 80. O aumento anunciado pela Petrobras será entre 8% a 9% nos botijões de 13 quilos. A empresa ainda afirma que a desvalorização do real em relação ao dólar e as elevações das cotações internacionais do GLP foram os principais fatores para a alta. No entanto, muitos revendedores pretendem manter o valor antigo do produto até acabar o estoque da última compra. O valor do botijão vendido às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. Além de terem liberdade para praticar os preços, as distribuidoras devem ainda incorporar o valor de impostos e outros custos que pode elevar ainda mais o preço do gás de cozinha. Ainda segundo a Petrobras, o novo aumento obedece à política de reajuste trimestral e é o 4º deste ano. Essa política é complicada, hein, Cláudio? Será que o governo federal não poderia intervir nessa política? É mais do que complicada, é criminosa, né? Porque o que a Petrobras fez, quando era presidida por Pedro Parente, no ano passado, desde julho do ano passado, foi de estabelecer essa política criminosa de reajustes diários do preço dos combustíveis e, no caso do gás de cozinha, por uma, digamos assim, concessão deles, uma generosidade deles, os aumentos são de períodos mais longos, mas assim, 8%. Quando vem também, né? Aí vem um aumento de 8% pois é, muita coisa. Num país, numa economia com inflação de menos de 3%, né? Quer dizer, esse tipo de atitude que eu considero criminosa, né, vem ocorrendo dessa maneira desde julho. E foi isso que determinou, inclusive, aquela paralisação dos caminhoneiros em maio, né, que não aguentavam mais de pagar os aumentos sucessivos, diários, né? Desde a implantação dessa política em julho do ano passado até a greve dos caminhoneiros, foram 271 reajustes no preço do combustível. Quem é que aguenta uma coisa como essa? E a justificativa da Petrobras é também mentirosa, porque eles dizem que isso é tudo decorrente da valorização do dólar, que não sei o quê, porque o dólar subiu, porque a cotação do produto no mercado internacional e tal. Ora, isso aí na economia funciona assim. Se você vende um produto e você tem um custo acrescentado ao produto que você compra para revender, né, isso é repassado para o consumidor. Mas você também paga um preço elevado por isso. Você paga mais caro pelo seu produto e, portanto, você é obrigado a vendê-lo mais caro para o consumidor. Com a Petrobras não é isso que acontece, porque, afinal de contas, se essas variações de câmbio, etc. e tal, tivessem impactado nos custos para a Petrobras, como é que a Petrobras teria registrado, como registrou, foi anunciado hoje, um lucro de 6,6 bilhões de reais no terceiro trimestre? Minha gente, foram 6,6 bilhões de reais de lucro em 3 meses. É muita coisa. É exatamente em relação àquele lucro do terceiro trimestre do ano passado. Ou seja, antes desse aumento criminoso diário do preço dos combustíveis, né? Você pergunta se o governo federal não pode intervir. Não pode,
O governo está de mãos atadas, sabe por quê? Ele próprio se atou, porque aprovou uma lei das estatais que proíbe o Poder Executivo de interferir em decisões como política de preços da Petrobras, que tem os benefícios do monopólio, não compartilha esse benefício com a população e faz o que tem feito, explorar todos nós para fabricar lucros, para que esses executivos da Petrobras, incompetentes como eles são, porque se fossem competentes eles não fariam isso, possam bater no peito e dizerem, olha, nós tiramos a Petrobras do buraco. Assim, meu caro, até eu. É verdade. E olha que iniciativa legal. Entulhos de obras que seriam descartados estão sendo reciclados pela Nova Cap para a construção de calçadas, meios-fios e até bancos e mesas de praças. É o que você vai ver agora na reportagem de Érica Blaney. Veja só esta quantidade de entulho. Esse material aí é formado por restos de calçadas quebradas e pelo que sobrou do viaduto do Eixão, que desabou no começo deste ano. E graças a uma iniciativa da Nova Cap, o que seria simplesmente descartado no meio ambiente, agora está sendo reaproveitado. O entulho é colocado nesta máquina trituradora, que foi comprada em 2016, em caráter experimental. Essa máquina tem capacidade ela varia de 2 a 6 toneladas por dia. É uma máquina de pequeno porte ainda. É um piloto que está se fazendo na Nova Cap, mas a ideia para o ano que vem é que a gente faça então a instalação de uma usina maior de trituração desse material e que a gente possa, além do entulho da Nova Cap que nós utilizamos hoje aqui, pegar outro tipo de material que não seja da Nova Cap, que seja da construção civil, para a gente também reaproveitar esse material. Depois de triturado, o material é misturado nesta bitoneira com cimento, brita, areia e água. E tem mais um detalhe: o sistema capta a água da chuva para economizar ainda mais. O meio ambiente agradece. E também nós utilizamos a mão de obra dos reeducandos da FUNAP, que são pessoas que estão se ressocializando. Então tem todo um apelo social voltado à ressocialização e também tem um apelo ambiental, uma vez que esse material que iria poluir o meio ambiente, ele é devolvido ao meio ambiente, só que de uma forma útil de ser aproveitado. O entulho reciclado será usado para construir novas calçadas, meios-fios, tampas de bocas de lobo, bancos e mesas de praças. A máquina trituradora custou cerca de R$30 mil. O presidente da Nova Cap diz que o uso do equipamento representa uma economia anual de quase R$1 milhão. O Júnior e a Gabriela nem imaginavam que esses bancos e essas mesas do parque da cidade eram reciclados. Isso acaba sendo muito bom para a sociedade, porque ao invés de virar um lixo sem utilidade nenhuma, acaba agregando para a gente. Eu não imaginava e, na verdade, eu achei bem interessante, porque além de economizar dinheiro, tu também ajuda o meio ambiente, né? Porque a água também é reaproveitada da chuva para fazer essa mesa. Então, de todas as formas, ela é sustentável. Eu achei muito, muito legal. Legal mesmo. E você vai ver a seguir no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre queda de cabelo e calvície. O Band Cidade volta daqui a pouco. Eu espero você.